Então, povo, bora continuar? A última aula, né? As últimas videoaulas. Eu te mostrei a existência do magnetismo, a existência do campo magnético, né? Essa interação que pode acontecer à distância. Ela é comandada por um campo. E aí, quando a gente trata de ímãs, a gente vai chamar de campo magnético. E aí, eu te mostrei que um ímã natural tem campo magnético, mas que uma corrente elétrica também produz campo magnético. E eu te mostrei como calcular o campo magnético quando a corrente percorrer um condutor retilíneo, tá? Então, o que a gente tem até então, relembrando, vou colocar uma seção relembrando aqui. Então, o que eu te contei na última aula, né? Que quando a gente tiver um condutor retilíneo, você vai usar para descobrir o sentido do campo magnético, direção e sentido, a primeira regra da mão direita, que é a regra do abraço, que é onde você coloca o dedo na direção da corrente elétrica, o seu dedão, o dedão na direção da corrente elétrica e abraça o fio. Então, você tem possibilidade de corrente subindo, nesse caso, e corrente descendo, e aí você vai ver, ao abraçar o fio, você cria campos circuncêntricos ao fio, né? E aí você vai ver se ele vai girar no sentido horário ou no anti-horário. E aí você vai ter que olhar e ver se esse campo, por exemplo, tá vindo em direção ao seu rosto ou se tá indo em direção à página. Depende muito de como é que tá desenhado. E aí você vai decidir, com as notações que eu acrescentei para vocês, como fazer o desenho do campo magnético nesse caso. Coisas que ainda vale lembrar é que para calcular o campo magnético de um fio retilíneo, você vai usar a continha que está marcada aí embaixo, que eu acabei de colorir. Que campo é μ0i dividido por 2πr, tá? Então, beleza. O que eu quero te mostrar agora? Eu quero te mostrar que você pode muito bem pegar esse fio e dobrar na forma de uma circunferência. Então, tá. A gente agora vai trabalhar com uma espira, né? Então, tava aqui o nosso condutor retilíneo. Agora, o nosso condutor vai ser dobrado. Então, tem N formas da gente começar a desenhar o nosso condutor. Eu vou tentar desenhar as duas planificadas. Então, assim, olhando as duas de frente. Mas eu vou colocar algumas figuras para ajudar a gente a ver outras formas de ver uma espira. Mas vamos lá. Então, tá. De novo, quando a gente vai tratar de espira, quem vai definir a direção e o sentido do campo magnético é a regra do abraço, regra da mão direita, tá? O que você vai fazer? De novo, sempre posicionar o dedão no sentido da corrente e os seus 4 dedos vão abraçar o fio, tá? Então, vamos lá. Vou tentar desenhar com aquela mãozinha que eu sei fazer, meia boca. Vamos tentar ver o que aconteceu. Para a primeira espira, na primeira situação, vamos colocar o dedão. Vamos abraçar a espira. Ah, podia ficar bom, mas não ficou, não. Então, beleza. Observa que, de acordo com o desenho que eu tentei mostrar para vocês, a gente observa que a mão entra pelo centro da espira e, se abraçar, ela vai sair do lado de fora. Então, o que você vai criar são campos magnéticos concêntricos, mas se você imaginar, eles sempre vão, regra da mão direita, entrar na parte de dentro e sair pela parte de fora. Então, no fim das contas, você vai perceber que dentro tá todo mundo entrando e do lado de fora tá todo mundo saindo. Tá bom, então a gente consegue desenhar da seguinte maneira, né? Usando aquela anotação. Onde entra, eu vou tentar apagar aqui para deixar menos. Isso. Onde entra, né? Tá entrando. Você vê bundinha. Onde tá saindo, você vê pontinho.
Algo parecido vai acontecer com a espira, mas agora com a corrente. A primeira corrente eu fiz seguir no sentido horário, a segunda corrente está no sentido anti-horário. Na corrente do sentido anti-horário, vamos tentar imaginar. Pega a mão direita, dedão no sentido da corrente. Dedão no sentido da corrente. Como é que desenha isso, gente? Ajuda, Senhor! Deixa eu ver aqui se em cima fica melhor. Vou tentar em cima. Coloco o dedão. Impossível. Não sei desenhar. Deixa eu pegar do lado de cá. Se ela veio aqui, ela tava subindo, né? Então tá, dedão aqui. Assim fica mais fácil. Do lado de cá, então. Colocou o dedão. Vamos desistir? Então, ó, muito difícil. Eu não consigo desenhar a mão no outro sentido, né? Eu sei que... Deixa eu... A última tentativa. Consegui! Mais ou menos, né? Bom. Vamos embora, né? Ficou bom. O que acontece, né? Colocou a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, os 4 dedos juntinhos abraçando o condutor, o fio condutor, você vai perceber o seguinte, vai continuar fazendo campos magnéticos concêntricos ao fio. Mas agora a direção e o sentido vai mudar, né? Então, desse jeito. O que acontece? Abraçou o fio. Ele tá girando. Mas ele, ó, entra do lado de fora e sai do lado de dentro. Usando a notação que a gente aprendeu, significa que ele tá entrando do lado de fora. Então, do lado de fora, você tá vendo a bundinha da flecha entrando no papel. E do lado de dentro, você vai ver ela saindo, o campo, né? O vetor do campo saindo, tá? Outras formas de representar isso, eu vou mostrar em figuras, tá? Deixa eu pegar as figuras para você ver. Uma primeira figura para você olhar é essa figura da espira no plano do papel. E aí a gente quer saber onde é que está o campo magnético dela. No fim das contas, como ela está girando no sentido anti-horário, o campo magnético vem em direção ao seu rosto. E por definição, quando a gente vê linha de campo magnético saindo, de onde sai é de onde a gente chama que é o norte. Opa, deixa eu colocar aqui para você ver. Então, se você olhar essa espira de frente para o seu rosto, essa espira, o campo magnético está funcionando como se essa face da espira fosse o norte do ímã. Aí a outra face está funcionando como o sul, tá? Se tá saindo de um lado, é porque tá entrando do outro. Então, a frente da espira é norte, atrás da espira é sul. E se estiver girando no sentido horário? Se a corrente estiver girando no sentido horário da espira, se fizer regra da mão direita, o campo magnético, no fim das contas, ele entra no centro da espira. Então, para você que está olhando a espira de frente, você está vendo um monte de linha entrar. Se você está vendo um monte de linha entrar, é porque aquela face da espira para você funciona como no campo magnético como a polaridade sul. E o outro lado, a outra face da espira, como polaridade norte, tá? Então, quando entra sul, quando sai é norte. Então, a espira, apesar de ser uma coisa só, ela também possui norte e sul, assim como o fio. O fio também, o lado que entra, se você tá vendo entrar, você tá vendo que é um sul. Se você estiver vendo sair, você tá vendo um norte, tá? Deixa eu ver se tem mais fotos bacanas. Então, essa imagem é para também testar a sua regra da mão direita. Então, observa, ó, a gente deitou a espira agora para você ver.
Coloca o seu dedão no sentido da corrente e abraça o fio. Observa que a sua mão vai de baixo para cima. Então, aonde está saindo vai ser a região da espira, que vai funcionar como polaridade norte. E aonde está entrando vai funcionar na espira como polaridade sul. E, literalmente, essa regra é válida. Se você chegar com um ímã aqui perto, então vamos desenhar aqui, ó, um ímã de barra qualquer. Essa polaridade for sul e essa polaridade for norte, essa extremidade sul e outra extremidade só norte, funciona dos dois jeitos, o que você vai perceber é uma atração do ímã pela espira. E vice-versa, né? Já que a força atua nos dois corpos. Tranquilo? Só tentei dar um miguezinho ali, ó. Então tá. Dito isso, feito espira, eu te contei direção e sentido, que a gente continua usando regra da mão direita, mas eu ainda não te contei o módulo. Deixei o módulo em aberto aqui. Qual é o módulo? De novo, eu vou te citar. Existe como a gente deduzir isso daqui. Chama Lei de Biot-Savart. Mas desnecessário nesse momento, nessa altura do nosso campeonato. Então, para calcular o campo magnético, o módulo do campo magnético de uma espira, você vai ter só uma alteração, ó. Vai ser o seu μ0i em cima, você continua com o mesmo numerador. Mas o que acontece é que pela simetria da imagem que a gente está trabalhando, o π vai embora, tá? Então, fica 2R, tá? Então, esse é o campo magnético de uma espira. Qual que pode ser a sua próxima ideia? Bom, então em vez de uma espira, lembrando sempre que campo magnético é medido em Tesla, tá? Sistema internacional, a gente tem um Tesla ali, ó, para fazer a gente bem feliz. Seguindo a espira, a gente vai ter uma coisa chamada... Tem duas definições, né? Tem uma que chama bobina chata, a outra chama bobina longa. Ou você pode usar bobina e solenoide, tá? Então, aqui, ó, vou colocar. Essa agora que a gente vai ver é a bobina. Ou, em alguns livros, ele vai chamar de bobina chata. Chata de achatado, tá? Não é chata de chata, não. Qual que é a ideia da bobina chata? É você conseguir reunir, colocar muito próxima uma da outra, espiras. Então, a ideia é mais ou menos essa daqui, ó. Agora eu já vou começar a roubar no desenho. Então, essa daí é o que a gente chama de bobina chata. Você pega um monte de espiras e coloca uma do lado da outra. Para não ter curto-circuito, tá? Então, porque assim, não é fio encostando no fio, não. Esse fio aí, que é um fio condutor, ele tá envernizado. E o verniz, ele é um isolante elétrico, tá? Então, não tá passando corrente de um fio pro outro, não. Porque se isso acontecesse, a gente só ia ter corrente na superfície desses materiais. A gente ia dar um jeito, tipo assim, a corrente ia ter outra formatação, tá? O que a gente faz é isolar esse fio antes de enrolar. Tá aí, ó, a bobina chata. Só para comentar, talvez seja bem interessante, eu não tenha dado atenção devida a isso, o campo magnético que você está calculando é o campo magnético do centro da espira. Então, você está calculando esse cara aqui nesse desenho, vou passar a página, e esse cara aqui nesse desenho. É a soma desse monte de contribuiçãozinha, desse aqui entrando, desse daqui entrando, desse daqui entrando. Então, a gente tem aí, no fim das contas... quando a gente quer calcular o campo magnético da espira, a gente está calculando o campo magnético do centro dela, que já é o resultante, tá? E se for uma bobina? Bom, se for uma bobina, eu acho que você já consegue até construir qual é o campo magnético no fim das contas. Então, se existe o campo magnético gerado por uma, então você vai lá na bobina e conta quantos elos ou quantas espiras tem na bobina. E aí, quando você fizer isso, você vai chegar na seguinte conclusão. Essa bobina, ela é muito fininha, tá? Aqui a gente colocou ela grande, essa imagem coloca ela grande, mas na verdade ela é bem fininha, ela é bem poucas espiras para fazer essa bobina. Ela nada mais vai do que ser, caramba, vai ficar desse jeito, do que N vezes μ0i sobre 2R. Ou seja, qual é o campo magnético de uma bobina? É a soma dos campos magnéticos de uma espira. É a soma do campo magnético de uma espira multiplicado pelo número de espiras que a gente tem ali acopladas ou associadas, tá? Então, tá aí, ó, direção e sentido, a mesma, tá? Continua ali, ó, regra da mão direita, coloca o dedão, abraça a bobina.
ver o que tá acontecendo. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou desenhar. Se você abraçar a bobina, o que você vai perceber? Que o campo, ele vai fazendo isso. Então, lá dentro, tá todo mundo saindo. Na hora que terminou de dar a voltinha, ali todo mundo tá saindo. Se todo mundo tá saindo, aqui, ó, pra mim, onde todo mundo... Então, a gente tem que olhar, olhando desse jeito, né? Quem é o norte, quem é o sul da sua bobina, porque isso vai existir também. Então, quando você olhar de frente para sua bobina, tem um monte de campo magnético vindo para sua cara. Então, aqui, ó, é o norte e aqui é o sul. Tá? O sul é onde as linhas de campo chegam, o norte é de onde as linhas de campo saem. E aí, por fim, o último deles é o solenoide, ou bobina longa. No solenoide, a gente continua tendo a mesma coisa. Direção e sentido do campo magnético definido por primeira regra da mão direita ou regra do abraço, tá? Então, você precisa... Qual é a diferença? A bobina chata, a espessura dela influencia muito pouco no que você tá fazendo. Ou seja, a quantidade de enrolações de espiras ali é muito baixa. A bobina longa, além de você enrolar muitas vezes, a bobina começa a ganhar em comprimento. Ela começa a ficar, literalmente, bobina longa, eu ia falar larga. Ela consegue ganhar comprimento e isso faz com que o campo magnético dela se altere, tá? Nos desenhos, nesse desenho aqui, ó, o que você vai fazer? Coloca a sua mão sempre para você decidir como é que é o campo magnético, direção e sentido. Por mais que seja um fio enrolado em forma de hélice, achata todo mundo, junta todo mundo e faz regra do abraço. Você precisa saber onde entra, onde sai. E aí faz isso pegando todos os elos, né? E aí quando você fizer isso, a gente vai chegar, ó. Vou pegar ali a figura B. Se eu pegar a figura B, eu consigo entender tanto a A quanto a B, né? Eu consigo entender onde está o norte e onde está o sul da nossa bobina. Onde está entrando o campo. A gente vê entrar o campo é o sul. Onde a gente vê sair o campo é o norte. Qual a diferença de A para o B? A intensidade. Olha a quantidade. Então, assim, a gente mudou a quantidade de elos, né? De espiras. E olha como é que a intensidade do campo magnético aumentou. E aí continua sendo, onde entra é sul e onde sai é norte, tá? Então, você consegue produzir um campo magnético usando uma espira, só que você coloca tantas espiras que o negócio fica longo. Como é que você vai calcular o campo magnético nesse caso? O campo magnético vai ser... Então, μ0i nunca vai mudar. O que a gente vai fazer agora? Em vez de colocar a distância de 2R, né, que é a distância que a gente tá do fio, então agora eu não tô me importando, não é essa distância que tá me importando mais. Não é a distância do centro da espira. Agora a distância que me importa é a distância do comprimento do solenoide. Então a gente vai falar o seguinte, é uma μ0i sobre o comprimento do solenoide vezes o número de espiras. Se você for comparar, eu só fiz a troca do 2R pelo... Então, assim, pegando a bobina chata para a bobina longa, que é o solenoide, eu só troquei o 2R por L, tá? Que agora o comprimento passou a ser mais importante. Tem livro que faz o seguinte... Não, peraí, deixa eu fazer isso daqui primeiro. Que chama essa razão de número de espiras por comprimento de N minúsculo. Eu não gosto de fazer essa substituição, porque eu acho que é mais uma fórmula para gravar. Mas ele fala o seguinte, bom, se você chamar N sobre L de N minúsculo, então ele define que essa razão, N sobre L, é igual a N, então, como é que fica a sua equação? N μ0i. Aí você fala assim, mas simplificou a equação, mas você vai lembrar que N é essa razão? E aí, lembrando sempre que campo magnético é medido em Tesla. E a gente agora termina campo magnético, vocês vão ter uma lista de campo magnético para fazer. A gente termina campo magnético para entender que a interação entre campos gera força.
A gente fez a mesma coisa em eletrostática. Eu te mostrei o campo elétrico. Eu te falei, quem é o responsável por transmitir a informação da força de dois corpos que estão ali dentro daquele campo é o próprio campo elétrico, tá? Então, o campo magnético faz a mesma coisa. Como é que dois polos de mesmo nome se repelem? Porque o campo magnético manda essa informação e fala, olha, força de repulsão aí, tá bom? Então, beijo pra vocês, até a próxima.